Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Áudio. É segunda-feira, dia 11 de março. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Polícia procura pelo último suspeito de estupro coletivo em Manaus. A vítima precisou mudar de endereço e reconstruir o útero depois do crime. 2 crianças são atropeladas no Coroado e motociclista foge sem prestar socorro. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma dessas crianças está deitada no chão. E em uma foto mostra a outra criança socorrida por pessoas que estavam por essas redondezas. Rodoviários ameaçam entrar em greve. A categoria decide hoje se os ônibus vão parar em Manaus. E cresce o número de mortes por H1N1 aqui no Amazonas. O novo boletim aponta que 19 pessoas morreram com a gripe aqui no estado. E o Faixa é campeão do primeiro turno e garante vaga na Copa do Brasil e Brasileirão. Passou legal, passou pelo terceiro, olha o toque de bola! Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples, manda para cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir na nossa rede social, vai aqui, ó, Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS gratuitamente. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extras feitos especialmente para você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com reportagem da área policial, porque 3 pessoas ligadas a uma facção criminosa foram presas no bairro do Céu, área conhecida do centro de Manaus. Com eles, a polícia encontrou vários materiais usados durante execuções e descobriu que os suspeitos utilizavam até plantas para esconder as porções de drogas. O tráfico incomoda a vizinhança de bem, não é pouco. Pessoas que muitas vezes observam os traficantes na porta de casa e não podem falar muito, já que a lei que impera ali é a deles. E se alguém falar algo que contrarie o interesse da bandidagem, pode perder a vida. Só que nas últimas semanas, os investigadores aqui do 24º Distrito Integrado de Polícia começaram a receber denúncias frequentes de quem vive ali pelo bairro do Céu, que fica exatamente aqui na região central da cidade de Manaus. Em posse dessas informações, então a polícia montou uma campana no local para conseguir chegar até os 3 traficantes que foram trazidos aqui para a delegacia. Inclusive, os policiais receberam essa informação que foram delatadas de forma anônima pelo 181 de que as 2 mulheres ficavam em via pública vendendo a droga. Era oxi, maconha, cocaína. Inclusive, a polícia sabia que elas escondiam em plantas ali, misturada a droga ali como se fosse adubo, né? Elas então pegavam aquele entorpecente assim que o usuário chegava e dizia qual era a droga que ele queria e entregava para esta pessoa. Os investigadores já estavam atentos a isso, sabiam desta informação. Além disso, o Leandro da Silva, o terceiro integrante deste trio, tinha na casa dele material ilícito escondido e os policiais também já suspeitavam. Quando a polícia montou a campana e conseguiu chegar aos 3, conseguiu desvendar todo este caso. Nós já tínhamos várias informações, né, sobre a utilização de vários soldados, né, pelo traficante Marcelinho na região do bairro Céu, né, de conhecimento público e notório que o Marcelinho controla aquela região, praticando diversos atos ilegais, né, naquela área. E aí, diante dessas informações que nós obtivemos do uso desses traficantes, nós fomos ao local, fizemos levantamentos e lá verificamos que haviam 2 mulheres efetuando venda de drogas em via pública e com o auxílio desse indivíduo aí, um homem chamado Leandro, né, vulgo Arroz, que guardava o material, né, não só droga como outros materiais também de natureza ilegal
auxiliando a facção criminosa comandada pelo Marcelinho. Eles usavam de um estratagema, o Leandro guardava parte da droga em casa, esse material também, colete, balaclava, camiseta. Essas duas mulheres retiravam parte da droga, escondiam em uma planta, em umas plantas em via pública, e a partir daquilo ali elas faziam a venda para os usuários que frequentavam o local e usavam dessa estratégia para poder dissuadir a ação da polícia. Porém, nós usamos de algumas estratégias como campana, Fizemos uma campana disfarçada e conseguimos verificar que realmente eram elas que faziam essa atividade juntamente com o Leandro. Que os três trabalhavam no tráfico de drogas e que inclusive eram soldados do traficante conhecido como Marcelo Frederico Laborda Júnior, ou Marcelinho, que está foragido, que é o traficante que comanda o tráfico aqui na região da cidade de Manaus, aqui no centro. Isso tudo a polícia já sabia. O que os policiais se surpreenderam foi exatamente com o que encontraram lá na casa, Porque tinha o material ilícito, que era justamente a balaclava, que é aquele pano que muitas vezes os executores colocam aqui na face, no rosto, para que não sejam identificados durante uma execução, assim como também um colete balístico e fardas, pelo menos 10 camisas com uma facção criminosa explícita nessa camisa. A polícia estranhou bastante esse fato porque, geralmente, as facções, quando cometem um crime, elas preferem ficar ocultas, ou seja, sem que ninguém descubra exatamente quem foi que cometeu esse crime. Mas desta vez foi diferente. A polícia tenta descobrir o porquê que esses traficantes mandaram confeccionar essas camisas. É um fato inusitado, encontrarmos 10 camisetas com a inscrição FDN, e nós vamos realizar algumas diligências para verificar qual foi a motivação da criação desse material, mas eu acredito que uma das possibilidades pode ser que esse material seria usado na eventual execução de alguma pessoa, e aí nesse cenário os criminosos utilizariam essa camiseta para evitar que um criminoso alvejasse o outro da mesma facção. Então, o famoso fogo amigo. Justamente. Aí seria uma tática desses criminosos usar essa camiseta com esse objetivo. Há um outro detalhe nessa história, o colete balístico. A polícia, quando apreende um material dessa natureza, tenta fazer uma investigação para saber de onde esse colete foi desviado, como os traficantes conseguiram, já que as pessoas costumam não dar muitos detalhes para não ajudar a polícia. O trabalho delas, o objetivo é dificultar a investigação. Só que a polícia, quando abriu o colete balístico, verificou que a numeração que deveria estar ali foi retirada justamente para deixar esta investigação ainda mais difícil. Foi retirado para evitar o rastreamento da origem desse colete balístico, Então, para evitar que se descubra quem forneceu esse material para a facção. O que a gente percebe ali é um cenário montado ali. Você vê que tem todo aquele material utilizado para a prática de homicídios ligados ao tráfico de drogas. Então, quando a facção decide executar algum inimigo, eles se dirigem ao local onde um dos seus soldados guarda esse material, retira o material, aí no caso utiliza o colete, aquela camiseta, a balaclava, todo aquele material, depois busca eventualmente as armas em outro local, outro ponto, porque eles nunca guardam no mesmo lugar, e aí efetuam as execuções, os homicídios. A investigação acerca desse caso, do trio, deve continuar aqui pelo 24º Distrito Integrado de Polícia. Essas 3 pessoas foram levadas para o Instituto Médico Legal, onde foram submetidas a exame de corpo de delito. Daqui da delegacia, quando o trio retornar, deve ser levado para a audiência de custódia, já que os 3 foram presos ali sem mandado de prisão. E aí o procedimento é esse: vai lá para a audiência de custódia e o juiz vai decidir, então, o futuro dessas 3 pessoas. E um homem de 38 anos foi preso na última sexta-feira depois de anunciar um carro de luxo em um aplicativo de compra e venda. Agora o detalhe é que o veículo estava com a placa adulterada. A repórter Maiara Rocha é quem conta este caso. O anúncio chama a atenção. Um Audi A4
Pneus novos, aro 20, as fotos mostram o carro preparado aí para receber um novo proprietário. Valor R$26 mil. Quem fez esse anúncio em um aplicativo de compra e venda foi esse sujeito aqui, identificado como Clecivaldo Brito de Souza, de 38 anos de idade. Só que tem um detalhe aí nessa história. A placa desse veículo é clonada. Esse homem aqui queria fazer uma vítima, repassar esse veículo aí para uma outra pessoa para ele ganhar esse valor. Só que a história dele não deu muito certo, ele foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira aqui na delegacia. Ele contou uma outra versão, só que os policiais conseguiram chegar até ele depois que a vítima foi até um órgão competente fazer uma denúncia. Afirmou que várias multas estavam chegando nessa placa aqui e lugares que essa pessoa não havia passado. O condutor logo estranhou essa situação e, a partir daí, os policiais começaram a investigar essa história. Logo de imediato, vocês já se deram conta de que se tratava aí de uma placa clonada? Quando a vítima procurou o Detran e relatou que estava pegando algumas multas no carro e que não tinha conhecimento nem do local que estava sendo autuado, a gente repassou a informação à DRFV e foi feitas as diligências e chegou até esse rapaz. Os policiais foram até o local em que ele estava anunciando esse veículo através do contato do WhatsApp dele, que estava descrito nesse aplicativo de compra e venda. Ele falou que estava anunciando o veículo. Foi nesse momento, delegado, que vocês anunciaram a prisão dele. Sim, a gente já faz um trabalho em conjunto com os órgãos aí competentes de fiscalização de trânsito, Detran, Manaus Trânsito, sempre quando existe alguma situação que causa estranheza às pessoas responsáveis pela fiscalização. O NEOT nos comunicou acerca dessa situação, iniciamos as investigações, conseguimos identificar que o veículo estava de fato sendo anunciado num site de vendas na internet. A partir de então conseguimos aí localizar esse veículo no bairro Ouro Verde, onde foi possível identificar que esse veículo estava em posse aí dessa pessoa que está sendo apresentado. Ele que já responde também a um delito de receptação e uso de documento falso em razão de estar em posse de um outro veículo de luxo no ano de 2017, esse veículo que constava com a restrição de roubo. Então ele está sendo flagranteado agora pela receptação qualificada em razão de estar anunciando esse veículo que tinha os seus sinais identificadores adulterados. Ou seja, já estava aí no mundo do crime há algum tempo, praticando esses mesmos delitos. O que chama também a atenção aí nesse caso é que ele conseguiu, juntamente com o despachante, uma segunda cópia do documento. Tudo faz parte dessa trama. Como é que fica a partir de agora esse inquérito? Vocês vão ouvir aí possivelmente esse despachante que liberou esse veículo? Sim, agora as investigações vão continuar. Nós vamos intensificar as diligências no sentido de tentar identificar quem seja esse despachante que fez os trabalhos aí no sentido de expedir essa segunda via desse documento, para que a gente possa aí tentar relacionar ele com o delito que foi aqui capturado pela nossa delegacia. Um veículo que não é comum encontrar aqui pelas ruas da capital, um veículo de luxo que chama a atenção, anunciado aí por R$26 mil. Em relação a esse veículo, já se sabe a origem dele? Tem alguma restrição de roubo ou de furto? Agora nós vamos aguardar aí os laudos periciais para que se possa identificar o proprietário de fato desse veículo e a gente possa entrar em contato com ele para que esse veículo seja restituído aí ao seu proprietário legítimo. Agora, delegado, qual é a dica que você dá para aquela pessoa que está à procura de um veículo nesses aplicativos de compra e venda? Como desconfiar de uma fraude? Porque, aparentemente, a gente olhando as fotos do veículo, a gente não percebe nada de anormal. Pois é, o interessante é que as pessoas tomem aí os cuidados necessários no sentido de sempre confirmar se o chassi do veículo que encontra-se naquele documento que está sendo apresentado corresponde à numeração que consta aí no chassi dele, na longarina desse veículo, e também verificar a questão de outros sinais identificadores, como a numeração que consta nos vidros, e caso verifique que existe algum sinal com alguma situação que enseja aí a dúvida acerca daquela situação do veículo, que ele procure o órgão competente, o Detran, os agentes de fiscalização ou até a nossa própria delegacia para que a gente possa verificar a situação desse veículo. E 2 crianças foram atropeladas na tarde da última sexta-feira no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. O motorista fugiu sem prestar socorro. A repórter Jéssica Oliveira tem os detalhes. As crianças venezuelanas foram atropeladas na tarde de sexta-feira pelas redondezas aqui da Bola do Coroado.
Segundo testemunhas que presenciaram o momento do acidente, essas crianças foram atropeladas por uma moto. Inclusive, o motoqueiro não prestou socorro às vítimas. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma dessas crianças está deitada no chão. E em uma foto mostra a outra criança socorrida por pessoas que estavam por essas redondezas. Ainda não se sabe o estado de saúde dessas duas crianças, mas, segundo testemunhas, informaram que elas estavam conscientes. O SAMU foi acionado e, ao chegar nessas proximidades, eles levaram as crianças até o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio para os procedimentos médicos. A nossa equipe de reportagem tentou entrar em contato com os SICOMs dessas redondezas, mas até o momento eles ainda não se posicionaram sobre esta ocorrência. E ainda nessa edição a gente volta com os casos de polícia. O quinto suspeito de participar de um estupro coletivo está sendo procurado. A gente mostra também que um homem foi mantido por 2 meses em cárcere privado aqui em Manaus. Tem ainda as vagas do Cine e muito mais, então não saia daí que eu volto já já.